vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Rio, de La Casa de Papel, e sobre o estresse pós-traumático que ele vive lá na sede, né? Então, eu vim explicar pra vocês hoje o que é esse tal de estresse pós-traumático. O que acontece quando a pessoa ela vive uma situação tão intensa, tão ruim, né, que aquilo realmente gera um transtorno pra ela, entende que naquele momento a vida ou a morte dela não está nas mãos dela, né, e que ela pode morrer a qualquer momento. Então esse transtorno do estresse pós-traumático se dá após essas situações acontecerem. No caso do Rio, ele viveu esse estresse pós-traumático, na verdade ele viveu a situação, né, que depois ele ficou com estresse pós-traumático, foi com a inspetora, que ela, né, sequestrou ele, e aí ele foi torturado, ele viveu lá momentos de tensão e de conflito com a inspetora, e aí depois disso ele não conseguiu superar, né, digamos assim, ele ficou muito vulnerável, e aí ele começou a apresentar diversos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, mesmo após ter saído daquela situação. Os sintomas que normalmente aparecem, né, podem ser, por exemplo, pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que a gente realmente não controla, não tem nenhum controle sobre eles. E aí eles podem ser realmente só pensamentos, ou eles podem ser pesadelos, né? Ou eles podem ser qualquer pensamento assim que a gente realmente não tem controle. A pessoa ela tenta parar de pensar naquilo, ela tenta não pensar, ela tenta não ficar fixada naquilo, mas ela não consegue se desvincular daqueles pensamentos. Devido a esses pensamentos intrusivos, né, e ao que a pessoa passa, ela começa a desenvolver alguns sentimentos também, como culpa, como raiva de si mesmo, porque ela não entende o porquê daquilo ter acontecido com ela. Então ela começa a se culpar, a não entender, né, e a querer ficar brigando consigo mesma, brigando com qualquer pessoa, ela fica muito irritadiça. Então, né, esses são alguns sintomas aí que podem aparecer com o transtorno do estresse pós-traumático. Tem uma cena que é muito específica aí na Casa de Papel, que o Denver vai conversar com o Rio uma hora, perguntando o que aconteceu, né, por que ele estava tão estranho e tal. E o Rio, ele esbraveja, fica extremamente raivoso, fica falando que eles não entenderiam, né, o que aconteceu com ele, que eles não entendem e tal, e que ele se sente muito culpado por ter entrado em contato com a Tóquio. Então, assim, né, nessa cena dá pra ver bem essa questão da raiva e da culpa no Rio. Além desses sintomas, né, o que contribui ainda mais para a pessoa ficar muito irritada é que normalmente elas não conseguem dormir bem, né, por esses pensamentos, por esses pesadelos, a pessoa normalmente ela não consegue dormir, descansar. E aí quando a gente já tá no nosso estado normal, a gente não dorme bem, a gente já fica irritado, de mau humor, chateado. Imagina a pessoa passando por um transtorno, né, e aquilo borbulhando na cabeça dela e ainda ela não consegue dormir, se desligar. Então isso contribui mais, de maior forma, né, para que a pessoa ainda fique mais irritada. E esses sintomas também, né, eles não tem uma lista, assim, um checklist. Se a pessoa apresentar todos esses sintomas, essa pessoa então tá com estresse pós-traumático. Não existe isso, né? Existem alguns sintomas sim que a gente tem que ficar de olho se aparece, mas não quer dizer exatamente que se a pessoa apresentar ou se ela deixar de apresentar, que ela tem ou não tem o transtorno do estresse pós-traumático. Porque cada pessoa, né, de um jeito, cada indivíduo é de um jeito e as reações são diferentes. E pode ser que algumas pessoas tenham os mesmos sintomas, mas esses sintomas não vão aparecer na mesma intensidade. Então eles podem aparecer de formas diferentes, quanto de intensidades diferentes, né? E a duração do tempo também é diferente desses sintomas. As pessoas que passam pelo transtorno do estresse pós-traumático, normalmente elas vivem muitas situações que a gente chama de gatilho, né? Que são situações que aparentemente são situações normais, mas como a pessoa está passando o transtorno do estresse pós-traumático, como ela está vivendo isso vira um gatilho para ela. Então pode ser ligado a qualquer coisa, né? Quando a pessoa ela tem uma reação muito grande, né, uma reação muito exagerada de alguma coisa que aparentemente é normal, provavelmente essa situação foi um gatilho para ela. O exemplo que a gente pode usar do Rio para isso é quando o segurança foge.
O Rio, né, ele já tava assim todo desestruturado lá por causa do que ele viveu com a inspetora. E aí, quando aquele segurança foge, ele vive uma situação de mais estresse ainda, né? E esse estresse pode ter sido um gatilho pra ele do que aconteceu com a inspetora. Não tô afirmando que foi, tá, gente? Assim, é só pra vocês conseguirem entender. Que é um pouco de causa e efeito, no caso, né? Pra vocês conseguirem entender. Que como o Rio, né, ele viveu tudo aquilo e tal, ele viveu um estresse muito grande, quando o segurança foge, ele também vive um estresse muito grande e ele não sabe o que fazer, então ele pode ter sido um gatilho naquele momento pra ele. Pessoas que passam pelo transtorno do estresse pós-traumático, normalmente elas se isolam, né? No caso do Rio, como ele estava no banco, não tinha como ele se isolar mesmo de todas as pessoas. Mas ele se tornou mais distante, né? O pessoal começou a reclamar com ele que ele estava diferente, que ele não era mais o mesmo Rio e tal. E aí ele até fala, não tem como passar o que eu passei e continuar sendo o mesmo. E realmente não tem, né? Porque pudera, né, gente? O que ele viveu foi uma coisa muito intensa. Então, assim, normalmente as pessoas se isolam e se isolam até mesmo para evitar esses gatilhos, sabe? Que essas situações que sejam comuns causem nele reações que ele já sentiu e causem nele lembrança de tudo que ele viveu. É claro que lá no banco, né, assim, é um pouco difícil, porque ele saiu de uma situação de muito estresse lá e foi para uma situação também extremamente estressante, que é um assalto. Então, ainda mais a forma como eles estavam fazendo. Então, assim, no caso do Rio, não teve muito como fugir. As pessoas, né, que passam pelo transtorno do estresse pós-traumático, eles se sentem muito invalidados, muitas vezes, sabe? Eles têm essa sensação da culpa e do fracasso, como eu falei, e aí, por causa disso, se sentem incompreendidas, né? O Rio, ele até chega a falar com o Estocolmo que ele que ninguém entende ele, realmente não entende, porque não viveram, né? E é o único apoio, na verdade, que o Rio encontra lá dentro do banco é Estocolmo, assim, é uma pessoa meio que neutra pra ele, e que ele consegue conversar, né, e desabafar com ela. Então, gente, o que eu deixo de conselho pra vocês hoje nesse vídeo se você conhece alguém que tá passando por isso, ou se você acredita que você tá passando por isso, procure um profissional, sabe? Um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que são realmente qualificadas, estudadas para ajudar nesse caso, para ajudar nesse transtorno, sabe? Se não vai muito acreditando em outras coisas que não tem fundamentos, então procurem realmente profissionais qualificados para ajudarem vocês. Outra coisa, quem tá passando por isso, não fala com essa pessoa que você entende que ela tá passando porque você não entende. O que você pode falar pra essa pessoa é que a culpa não é dela e que você tá ali pra ajudar e encontrar a melhor solução, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Recado de blogueirinha, dá um like aqui, se inscreve no canal, segue a gente lá no nosso Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês, maratoners, e até o próximo vídeo.